Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira. E terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico, que programa sensacional, que programa maravilhoso, de volta com tudo, de volta a todo vapor na sexta temporada. Vocês escolheram, vocês votaram, vocês pediram e a ampla maioria, quase o dobro dos votos, escolheu Matitiahu, Mateus, capítulo 23, 24 e 25, as palavras proféticas do nosso mestre Yeshua. Palavra por palavra, texto a texto, iremos estudar durante a sexta temporada todas as palavras Ivrit em hebraico, com tradução simultânea, desde o primeiro verso do capítulo 23 até o último verso do capítulo 25. Abra o seu coração e vamos lá, vamos estudar juntos essa maravilha que é o momento do hebraico, aprender o hebraico bíblico, lendo, traduzindo textos bíblicos. Já abriu o coração? Então vamos lá para o discurso profético de Yeshua. Matitiahu, capítulo 23, 24 e 25. Abençoado seja o eterno Rei de todo o universo. O capítulo 23 de Matitiahu, 24 e 25, se passa no mesmo momento, no mesmo instante. Ele é interessante porque ele está conectado também ao capítulo anterior, ao capítulo 22. E quando se passa esse momento? Isso é muito importante antes da gente começar a ler o primeiro verso. Situar a vocês o momento. O momento são os últimos dias de Yeshua. Os últimos momentos dele antes da sua morte. Se passa durante o período de Pessah, um pouco antes da preparação de Pessah, um pouco antes da celebração da noite de Pessah, noite essa, que seria uma noite amarga para os seguidores do nosso mestre, pois ele estaria morto no túmulo. E antes disso, durante o período, os últimos dias, basicamente 2 dias antes dessa noite, 2 dias antes, vai se passar esses discursos que nós vamos ler agora. Então, observem a importância da gente estudar relatos, palavras que saíram da boca do nosso mestre pouco antes dele celebrar com os seus discípulos a Pessah, reunidos, pouco antes depois dele ser preso, espancado, humilhado, levado para os estrangeiros, os romanos, condenado sumariamente, sem direito à defesa, sem direito a nada, um julgamento pífio, só mesmo proforme, cartas marcadas, com a acusação de que ele queria ser um rei. Por isso, ele tinha o maior cuidado com esse termo que viralizou no primeiro século, chamado Mashiach, que estava na boca de todo mundo, na boca dos religiosos, de amplas espécies, vertentes, credos. Era uma febre entre os perushim, entre os fariseus, e essa febre, Mashiach, tomou realmente conta do dia a dia do povo de Israel. Era difícil falar alguma coisa, algum momento, sem se referir a Mashiach. Se vocês lerem capítulo 22 de Matitiahu,
vocês vão ver uma discussão exatamente sobre esse termo Mashiach, puxada pelos Perushim, pelos fariseus, e fizeram vários questionamentos, e o próprio Yeshua, ele chega a questioná-lo sobre esse termo Mashiach, quem é ele, para eles quem é esse Mashiach, o que significa. Então, eu estou dando para vocês um pouco desse contexto. Eles estavam na área do templo, as tribos subiram, ou o que restou delas, as 3 tribos, pessoas subiam a Jerusalém, um pouco antes da festa, iam se alojando, procurando lugares para ficar, seja em hospedaria, seja em casa de parentes e amigos, convidados. Cada um se instalando para ver onde iria comer a Pessah e onde iria ficar durante os 7 dias das Matzot. Então era aquela correria, aquela agonia, visitar parentes, visitar o monte do templo, levar o seu sacrifício, tudo aquilo que envolve o período de festa, aquela correria, aquela agonia de sempre. Não é diferente nos nossos dias, quando chega o período de festa, também a gente fica nessa correria para arrumar tudo, deixar tudo prontinho. É uma correria gostosa. Então, Yeshua está, não só ele, como praticamente todo Israel, ali em Jerusalém, para celebrar essa Pessah tão aguardada. Então, é nesse contexto que nós vamos ver agora esses 3 capítulos. Praticamente são as últimas palavras, praticamente é o último discurso de Yeshua antes da sua morte. Porque vocês têm que lembrar que antes disso aqui que nós estamos lendo agora, ele já veio, já entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, as pessoas já aclamaram ele como rei, como um libertador, como o enviado do Eterno. Alguns chamariam até de Mashiach. Veja, é um termo muito genérico na época. Mashiach se referia muito no primeiro século a um rei que libertaria o povo de Israel do Egito, de Roma, perdão, de Roma. Um rei guerreiro que iria expulsar os romanos e libertar a terra de Israel. Um ungido do Criador que iria ter esse poder, essa força de reunir um exército. É nesse contexto. Então, vamos lá. Opa, apareceu uma foto aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar ela. Já está aqui, está tudo certinho. Tudo ok. Daqui a pouco a gente mostra essa foto aí do menino Marcos Aurélio, o menino sensacional. Antes, vamos aqui para o capítulo 23, verso 1. Prestem bastante atenção em cada detalhe. Mateus 23, verso 1. Então, Idaber falou, Yeshua el Hamon Ha'am. Então falou Yeshua para a multidão do povo. Então, em todos os momentos do ministério de Yeshua, Hamon Ha'am, a multidão do povo está presente. Isto é inegável, isso é inegável. Está em todos os textos dos Ketuvim e Natserim, dos escritos nazarenos. A trama sacerdotal para matar este mestre Galileu passa exatamente pelo temor e medo deles, da multidão, do povo, que amava esse mestre Galileu, que amava ouvir, que se encantava e que momentos atrás estenderam para ele roupas
ramos de tamareiras e o ovacionaram quando ele entrou pelos portões de Jerusalém. Então, Idaber Yeshua el Hamon Ha'am, então falou Yeshua para a multidão do povo, ve el Talmidav, e para os seus discípulos, lemor, dizendo, para a multidão e para os seus discípulos. Ele não falou apenas para a multidão, ele não falou apenas para os seus discípulos, falou para todo mundo que estava ali em Jerusalém para celebrar a última Pêssar. Havia realmente uma trama para prender Yeshua e matá-lo, entregando-o aos romanos, justamente no dia da preparação de Pêssar, pois essa multidão que o seguia estaria nas casas preparando o dia para a noite de Pêssar. Não dá para celebrar Pêssar sem haver uma preparação, que consistia em, no dia da preparação, tirar o fermento. Não se tirava um dia antes, não. Se tirava no dia da preparação. Tirar o fermento da casa, tirar também as massas fermentadas, o hametz, preparar o cordeiro, preparar a família, varrer a casa, limpar a casa totalmente, tirar toda a poeira da casa para não ficar nenhum pozinho de sal, de Sodoma, tradição. Ver os convidados, ver onde você iria comer, quantos seriam as pessoas que iriam comer, para ver se o cordeiro daria para todo mundo. Se fosse pouca gente, chamava mais pessoas, para que não sobrasse nada do cordeiro. Tá? Então tinha toda a preparação. As ervas amargas, as matzot, todos os detalhes inerentes a isso. Então Yeshua começa esse discurso, sempre falando para multidões, pessoas sempre davam ouvidos a esse mestre, porque ele sempre ensinou a verdade, a escritura sagrada, o Tanakh, Rak Tanakh, Bilvad Tanakh, apenas o Tanakh, somente o Tanakh. Então, o discurso de Yeshua é o seguinte, prestem bastante atenção. Hassufirim, ou seja, os contadores, ao pé da letra, sofer é contar em hebraico. Essa é uma palavra interessantíssima, aqui está no plural, soferim, contadores. Sofer, em hebraico, é contador. Sofer, contar. Ani sofer, eu conto. Sofer, ha-sofer, é o contador. Mas o contador de quê? O contador contábil, como se tem hoje, contabilidade? Não. Mas tem a ver com contabilidade, tem a ver com número. Porque só se conta número. Quando se fala de contar, é número. É número. Exatamente. Mas observe que essa palavra, sofer, é da mesma raiz da palavra sefer. Sefer é livro. E o que é que livro tem a ver com número? Aí você vai dizer, não, livro tem a ver com número por causa das páginas, né? Tem página 1, página 2, página 3. Geralmente não aparece a página 1 do livro, né? Geralmente a página 1 é a própria capa. Mas nós não estamos falando de livros modernos. Nós estamos falando de um período em que não se existia livros como se tem hoje, com páginas, com capa. Nós estamos falando de um período em que os livros eram rolos, que se enrolava, imensos, e você ia enrolando para ir lendo aquela parte. Abria e depois enrolava. Tipo uma madeira no meio, aquela madeira que você amassa pizza, entende? Você colocava o rolo ali e ia abrindo, tá?
Era com rolo. Como aqui, como os rolos da Torá. Tem uma pequena Torá aqui. Você enrolava. Dá para ver para vocês aí? Ver se dá para ver aqui. Essa madeira no meio aqui e o rolo da escritura. Então, é desse período que estamos falando. Então não tem nada a ver com os livros de hoje, com página de livro. Na verdade, eu já falei para vocês isso diversas vezes. Os contadores, eles contavam as letras. As letras, antigamente, números, como vocês estão vendo aqui, números arábicos, estou circulando agora, isso aqui é algo totalmente moderno. É algo do 6º século para cá. Por isso que chama arábicos, porque foram os árabes que criaram esses números e padronizaram. Talvez esse seja a maior contribuição dos árabes para a humanidade, sejam os números arábicos. Eu digo assim com todo respeito, que eu amo muito a comunidade árabe, demais, amo demais. Todas as vezes que eu vou em Israel, faço questão de visitar amigos árabes e a comunidade árabe. É uma comunidade riquíssima em literatura, em arquitetura, em alimentação. A comida árabe é sensacional, tanto na questão de pratos quentes, pratos frios, salgados e principalmente doces, né? Os árabes, eles sabem fazer doces como ninguém. Espetacular. A questão da quantidade de açúcar, do doce, é bem assim, bem no... Só eles mesmos sabem fazer para você não enjoar daquilo. Você não enjoa daquele doce. É uma coisa sensacional. Assim, mas eu diria, a maior contribuição deles, na minha opinião, são os números arábicos. Por quê? Porque é algo que a terra inteira utiliza até hoje. E é sensacional, gente. Unificou para todas as culturas e línguas os números. Porque como eram os números antes dos números arábicos? Os números, eles não seguiam um padrão. Os números eram restritos à língua. Por exemplo, os números hebraicos eram as letras. Simplesmente isso, as letras. Por exemplo, aqui é o número 1, o Aleph. Zain é o número 7. Yud é o número 10. Dalet é o número 4. Pet é o número 2. Resh é o número 200. 10, 300, 6, 70, 1, 30, 5, 40, 6, 50, 5, 70, 40. Eu sei de cor cada letra. Eu bato o olho para a letra, eu vejo o número. Já está aqui na minha mente. Bem fundamentado. Assim também eram os soferim. Eles viam os números. Então, a fórmula que eles tinham, e essa é a melhor explicação para você ter milhares de anos de escritura sagrada sem erros. Como pode isso? Como eles conseguiam? Não venha me dizer que eles eram exímios escritores, que não perdiam um só iud, uma só letra. Era precária a questão da iluminação, era precária a questão dos recursos dos escritores. Não tinha computadores, nem máquinas, era tudo na mão. Como eles conseguiam? Centenas de milhares de letras, não tem nenhum erro. Simples. Eles eram exímios contadores. 1 mais 7 mais 10 mais 4 mais 2 mais 200 mais 10 mais 300 mais 6 mais 70 mais 1 mais 300 mais 5 mais 40 mais 6 mais 50 mais 5 mais 70 mais 40. Não sei se eu daria um sofer mediano, mas os números estão bem fortes na minha mente. Cada número da língua hebraica. A língua grega, da mesma forma, as letras gregas são os números. E vocês que estudaram, têm certeza do que eu estou falando, porque vocês estudaram os algarismos romanos. Como é que os romanos, na própria língua latim,
aqui é o 10, aqui é o 5, assim? Aqui é 1, ok? 2, boto mais um aqui, 3. Eu coloco isso aqui, 1, aqui eu tenho 4, e por aí eu vou. Eu coloco o V e o 1 é 6, o V e 2 é 7, e por aí vai. São letras. O hebraico, o grego, o latim, o babilônico, todas as línguas eram assim. Até que os árabes criaram os números arábicos. Então, o sofer, ele contava as letras, e como ele somava a linha do rolo e tinha um resultado, o que é que acontecia? Quando ele fizesse a cópia, ele somava. Se batesse o mesmo valor, ele fez correto. E a matemática, alô menino Renato de Prísio, menino prodígio, a matemática que foi a matemática que ao longo do tempo manteve nenhuma letra da Torá fora do lugar, faltando ou a mais acrescentada. Porque eles eram soferim, eles eram contadores, exímios contadores. Daí vem a palavra sefer, livro. Os livros tinham a ver com contagem, não livro que você tem, como eu disse, com página, com capa, rolos da escritura. Então, Hassoferim, Verá, Perushim, outra classe que é dita aqui, importantíssima durante o primeiro século, e que é bem citada nos escritos nazarenos. Yoshivim se sentam al-Kise Moshe, se sentam sobre a cadeira de Moshe. Esse é um texto muito importante. Incrivelmente importante. É um dos textos mais arqueológicos dos escritos nazarenos. Aqui, muitos críticos dos escritos nazarenos têm que torcer o nariz. E aquela velha máxima que eu digo aqui há muitos anos neste canal. Até hoje, nunca recebi um só comentário. Sempre aguardei um comentário contrário ao que eu digo aqui. Nunca encontrei ninguém que mandasse algo contrário a isso. É impressionante. Eu sempre que eu falo isso, eu estou aguardando vir uma enxurrada de pessoas. Eu quero que você levante um para me dizer o contrário do que eu vou dizer aqui. Que os escritos nazarenos é o maior tesouro judaico que a humanidade já viu. Porque onde é que você vai ver isso aqui no Tanar? A cadeira de Moshe, que se Moshe, me mostre no Tanar isso aqui. Me mostra. Não tem. Não tem. E a arqueologia, como eu vou mostrar a vocês, comprova que os escritos nazarenos são verdadeiros, especialmente nisso que está sendo colocado aqui. As cidades existem, citadas. Os nomes que aparecem nos escritos nazarenos, claro, quando você lê no hebraico, são nomes que aparecem na arqueologia. É só você visitar o Museu de Israel, você vai ver tudo isso. Todos esses nomes que vocês estão vendo, vocês vão encontrar no primeiro século. As cidades, as práticas que estão sendo ditas aqui, vocês vão encontrar no primeiro século. Práticas de sepultamento, vocês vão encontrar no primeiro século. E na arqueologia de Israel, as frutas, os frutos estão conectados. As práticas religiosas, os costumes religiosos, costumes de bar mitzvah, costumes de revelar o nome do menino no 8º dia da circuncisão. Alô? Tudo isso está nos escritos nazarenos. Alô? A crucificação, ou seja, executar um prisioneiro, a execução romana terrível,
que por muito tempo foi negada. E a arqueologia comprovou, realmente existiu. E os escritos nazarenos falam sobre isso, mostram isso claramente. É o maior tesouro judaico que a humanidade já viu. Antes da gente mostrar e falar sobre a cadeira de Moshe, já falei sobre o Soferim, eles eram escribas, como se traduz, né? Eles tinham essa autoridade para se fazer cópias dos rolos da Torá, porque eles tinham essa sabedoria de contar as letras. Eles se sentavam para ensinar. A cadeira de Moshe é exatamente para ensinar na Beit HaKnesset, na casa da assembleia, na casa do estudo, na casa da reunião. Duas classes se sentavam para ensinar na sinagoga, duas apenas. A primeira, o soferim. Ora, eles eram doutores. Eles conheciam a escritura. Eles conheciam tanto, gente, porque eles copiavam toda a escritura. Perceba que você sabe muito bem que tudo que a gente escreve, a gente grava. Você grava muito mais, seu cérebro grava muito mais o que você escreve do que o que você lê. Se você lê e escreve, perfeito. Se você lê, escreve e fala, mais ainda. A escrita conecta-se muito fácil ao cérebro. Por isso que tem gente que só consegue entender algo se anotar, não é assim? Não é? Alô? Tem gente que para entender alguma coisa que está lendo tem que estar sublinhando, circulando. Melhor ainda se escrever. Então, os escribas, os soferim, eles escreviam todo o rolo da escritura, gente. E dessa forma, sabiam de cor. Exatamente como estava. Quem são essa classe aqui? A segunda classe que podia se sentar na cadeira de Moshe para ensinar? Os Perushim. Vou falar rapidamente, você já conhece, mas para quem não sabe, os Perushim é o plural de Parush. O Parush, em hebraico, significa que é separado. Que é separado. Ele é separado para quê? Estudar, praticar e ensinar. Ele se separava dos demais para um período de estudo imersivo na escritura. Segundo, ele iria praticar o que ele aprendeu, colocar em prática. Dessa forma, aquele ensino produziria nele autoridade para ensinar. Essa é a regra básica do Parush. Praticamente, o primeiro Parush que nós temos na história da humanidade é Ezra, em Babel, na Babilônia. Ele era sacerdote, mas como o templo estava destruído e o povo estava longe, e até então o povo de Israel só buscava ensino na mão do sacerdote, dessa forma ele tinha que ir ao Mishkan, ao tabernáculo ou ao templo. Não existiam Beit HaKnesset, casa das assembleias, para o povo se sentar e aprender, não existiam. Praticamente as sinagogas, que é uma palavra grega, a palavra correta é Beit HaKnesset, casa da assembleia, casa do parlamento, o parlamento, Knesset, seria uma palavra mais moderna, mas seria a casa do ajuntamento, casa da assembleia, casa para se sentar, para se ouvir, para se reunir, casa da reunião. Ezra criou isso. O Ezra HaKohen, o Ezra o sacerdote, ele trouxe isso, ele reuniu as pessoas para ensinar a língua hebraica, ensinar a escritura sagrada, ensinar sobre as festas bíblicas. E ele, durante o seu ensino,
Ele dividiu a escritura sagrada, inspirado por Hashem, pelo Eterno. Ele dividiu a Torá em 54 porções. Para quê? Para que durante o ano, essas porções fossem ensinadas ao povo de Israel. Mais tarde, muito tempo depois de Esdras, foram conectados os profetas às 54 porções da Torá, formando a Haftará, ou seja, a parte dos profetas. Esdras, ele tinha como principal ensino, isso está no início do seu livro, e no capítulo 6 também, o ensino, a prática, o estudo, a prática e o ensino ao povo de Israel. Exatamente essas ordens, a ordem do Parush. Então, não era qualquer pessoa que se sentava para ensinar. Ele tinha que ser um Parush. Ele tinha que ter pelo menos 30 anos. Pelo menos 30 anos. Então, ele já passou desde menino o período de estudo. Ele já tem tempo suficiente para praticar a escritura, com 30 anos, ele já pratica, ele já obedece, ele já cumpre os mandamentos, e assim ele tem condições, capacidade de se sentar diante de uma assembleia, diante de um ajuntamento, e ensinar a escritura. Por quê? Porque ele já pratica. Ele não só estudou, ele não só tem base, ele não só tem conhecimento, ele tem autoridade, porque ele pratica. Entenderam? Então tem essas duas classes. Um é escriba, o outro é parush. Não existe outra classe para se sentar na sinagoga e ensinar no primeiro século. Saduceu não ia para fazer isso. Saduceu não se misturava com o povo, com a plebe, com a patuleia. Alô? Não! O saduceu, ele só se sentava com quem era, entre aspas, a nata do povo de Israel. Alô! Ele só se sentava com quem tinha dinheiro como ele, com os sacerdotes, ricos, milionários, bajulados, por toda aquela classe podre, que só pensavam em dinheiro, em poder. E tinham nojo da população. Do Am Haaretz, como eles chamavam, Am Haaretz, eles mesmos chamavam assim, Am Haaretz, o povo da terra. Você não vê saduceu sentando em cadeira de Moshe nenhuma para ensinar, que eles não faziam isso. E o povo, o Am Haaretz em si, não tinha capacidade de sentar e ensinar. A grande maioria eram analfabetos, que não sabiam ler. Então você tem um mestre Galileu que sentava o tempo inteiro na cadeira de Moshe. Todo lugar que ele ia está escrito que ele se sentava para ensinar nas sinagogas deles. É óbvio que Yeshua era um parush. É óbvio, não há dúvida disso. Ele não era saduceu, porque ele acreditava e ensinava sobre a ressurreição dos mortos. Ele não era um sofeiro, que ele não vivia escrevendo livros. Ele era o quê? Ele era um mestre, sim. Se ele era mestre, ele era o quê? Parush, um fariseu. Não há outra coisa a ser isso. Por isso ele falava tanto sobre os fariseus, porque era a classe dele. Você fala daquilo que você vive. Você fala mais daqueles que você... E Yeshua não falava muito dos saduceus. Pouco ele falava sobre os saduceus, pouquíssimo. Por quê? Porque ele não vivia entre os saduceus, ele não era saduceu. Por que ele falava tanto dos perushim? Porque era onde ele vivia. Era a classe que ele vivia. Preste bastante atenção no que o mestre vai dizer. Antes, deixa eu mostrar a vocês a cadeira de Moshe. Essa cadeira foi encontrada em Corazim. E aqui você vê o menino Marcos Aurélio, o menino sensacional, sentado aqui na cadeira de Moshe. Essa cadeira, gente, é uma réplica
porque a original que foi encontrada aí em Corazim, nesse local onde Marcos Aurélio está sentado, que é a sinagoga, as ruínas da sinagoga de Corazim, ela está a única cadeira de Moshe intacta, que era feita de pedra, encontrada em Israel. Está exatamente no Museu de Israel. É incrível. O texto de Yeshua foi comprovado arqueologicamente. Essa cadeira existe. É uma prova inequívoca que Yeshua não foi inventado, porque todas as suas palavras ressoam verdadeiras. Isso é algo literário. Esse personagem jamais poderia ser uma invenção de alguém. Ele respira, ele vive, ele tem algo que você não encontra em nenhum outro personagem histórico. Nenhum outro tem a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ensinar desse mestre Galileu. Incrível não poder ler os textos em hebraico e não ver que esse ser existe, que esse ser humano existe, que esse filho de Adão existe. Impossível. Impossível inventar alguém assim. Impossível. Não tem como. Essa cadeira de Moshe, gente, eu agradeço muito ao Eterno. Muito. Por isso que é importante sempre a Techuvá Total estar em Israel todo ano. Todo ano a gente faz as nossas caravanas, seja carreira solo, seja com um grupo pequeno. Eu não gosto de levar muitas pessoas, porque nós não visamos lucro, arrecadação de dinheiro, porque para ter lucro você tem que levar muita gente. É a quantidade que vai fazer você ter lucro. Mas não é o nosso objetivo, não temos agência de turismo. Eu agradeço ao Eterno porque todas as vezes que nós fomos lá, sempre fomos agraciados de alguma forma. O Eterno sabe o nosso coração e sabe o que é que nós vamos fazer em Israel. Nós não vamos fazer turismo, como algumas pessoas imaginam. Se você quer fazer turismo, não vá para Israel. Se você quer fazer turismo, vá para Disney. Alô? Vá para Disney. Né? Vá para Europa. Mas quer fazer turismo maravilhoso mesmo? Vá para o Nordeste brasileiro. As melhores praias do mundo estão no Nordeste. Tá? Então pronto. Israel não é para fazer turismo. Israel é para você estudar, para você ter experiências. E eu tenho, graças ao Eterno, olha só o que eu consegui adquirir. Essa aqui é uma réplica em miniatura da cadeira de Moshe que foi encontrada em Corazim. Vocês estão vendo aqui diante de vocês, ó, essa cadeira. Exatamente assim ela foi encontrada, uma cadeira de madeira com letras hebraicas, tá? Falando da cadeira de Moshe e falando de quem fez essa cadeira, do justo que fez essa cadeira. Tá aqui o nome dele, tá aqui. Tudo certinho aqui, documentado, tá vendo? Você vê aqui a cadeira com o desenho aqui, o símbolo de Corazim, o desenho. Símbolo aqui é exatamente o símbolo do trigo, porque Corazim ela era a capital nacional do trigo de Israel. O melhor trigo de Israel era produzido em Corazim. O trigo para o pão da proposição, o pão da presença, Lechem Panim, era produzido em Corazim. Corazim é uma cidade do primeiro século que ficava afastada do Mar da Galileia. 5 quilômetros do Mar da Galileia. 5. Na montanha, acima. Os meninos da Techuvá Total, os meninos. Marcos Aurélio, o menino sensacional. Renato de Prínsio, o menino prodígio. Daniel, o menino que emociona. E Raimison, o violão de ouro. Eles foram andando de Corazim até Kefar Nahum. 5 quilômetros. Melhor trigo. E lá
a arqueologia mostra, prova que os escritos nazarenos são verdadeiros. Eu tenho uma pedra também aqui, que é uma pedra vulcânica, que eu trouxe de Corazim, e já há muito tempo eu tenho ela comigo. É uma pedra diferente, tá vendo? Pedra vulcânica. A Galileia, são vulcões antigos, né? Desativados. As pedras são assim, escuras, um basalto negro, escuro. Muito bem. A cadeira de Moshe, ela existiu. As sinagogas tinham essa cadeira de pedra em que se sentava ali aquele que iria ensinar a todos. Ele sempre ensinava sentado, não em pé, como as pessoas imaginam. O que é que Yeshua fala agora sobre os escribas e fariseus que se sentam na cadeira de Moshe? Vamos lá. Eu vou ler o verso 3. Com vocês agora, prestem bastante atenção que tem algo aqui, tem detalhes aqui muito interessantes. Na cadeira de Moshe se sentam os escribas e fariseus. Lachen, portanto, diz Yeshua, portanto, lá na área do templo, diante da multidão do povo, diante dos seus discípulos. Kol asher, olha como é fácil o texto, gente. Kol, ou seja, tudo, asher, o que, yomeru, tudo o que disserem aleichem, para vocês. Quem disser? Quem é que Yeshua está falando? Quem? Alô? Os escribas e os fariseus. Vamos falar em hebraico para lembrar? Soferim ve perushim. Soferim, os escribas, contadores ao pé da letra. Perushim, fariseus. Então, os fariseus, que têm uma conotação negativa das pessoas, na verdade, esse termo não deveria ser negativo. Se levar esse termo ao pé da letra é algo bom, porque veja como é bom alguém que se separa para estudar, praticar e ensinar o povo sem querer nada em troca. Como é que uma pessoa dessa pode ser ruim? Mas por que ficou ruim? O que é ruim? É ruim quando você não segue esses passos. Quando você estuda, não pratica e quer ensinar. Aí realmente é ruim. Aí é uma bomba relógio. É uma hipocrisia, não é hipocrisia? Você ensina algo que você não pratica, que você não vive. Hipócrita. Ele não tem autoridade. Ele vai produzir hipócritas. Vamos lá? Agora vamos focar aqui, ó. Vamos focar aqui. Lachen kol asher yomeru, portanto, tudo o que disserem aleichem para vocês, lishmor, para guardar, o que é shemor, shomer, guardar, guardar no coração. Tudo o que disserem para vocês para guardarem, vocês devem guardar ou não? Não importa quem seja o parush, quem seja o sofer. Se senta na cadeira de Moshe para ensinar a Torá e os profetas. Devemos guardar ou não? Tudo que eles disserem para a gente guardar, devemos guardar ou não? O que é que diz Yeshua? Veja o que o mestre diz. Não tire as conclusões da sua cabeça. Veja o que o mestre ensina. Tishmeru, guardarão. Veja que Yeshua segue exatamente o que ensina a Torá, de uma forma incrível e brilhante. Esse mestre não tem igual. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Sem igual esse mestre. Ele ensina a Torá de forma corretíssima. Ele sabe a diferença entre guardar, que muita gente não sabe. Existe uma diferença imensa entre guardar e praticar. Apesar de serem diferentes, eles estão conectados.
Então, a pessoa só deve guardar algo que o coração, só deve praticar algo que o coração guardou. Como assim? Você só deve fazer algo que o Eterno manda você fazer se você tiver aquilo no coração. Se você amar aquilo que você vai fazer. Se você faz por obrigação, ou se você faz porque você quer ganhar algo em troca, ou se você faz porque você tem uma maquinação para, através daquilo, você ganhar algo ou prejudicar alguém, isso é um crime. A guarda, a prática daquele mandamento é criminoso, ilegal. Vou exemplificar. Tem gente que guarda o mandamento para mostrar aos outros que ele é uma pessoa muito boa, para ter crédito com as pessoas, para ser bem visto. Dessa forma, ele conseguir penetrar naquela comunidade, naquele lugar e aplicar golpes. Alô? Estão entendendo? Tem gente também que pratica porque ele quer ser louvado pelas pessoas. Ele não vai aplicar golpe nenhum, mas ele quer ser louvado, exaltado pelas pessoas. Alô? Tem gente que pratica os mandamentos porque ele quer ganhar algo em troca do Eterno. Eterno, vou praticar aqui, porque eu sei que se eu praticar aqui, eu vou ganhar isso. Mas, na verdade, o que é que o Eterno vê? Ele vê o coração. A pessoa pratica porque ele ama praticar. A pessoa cumpre o mandamento porque ele ama o mandamento ou porque ele quer algo em troca? Ou porque ele tem medo? Tudo isso o Eterno vê. Por isso que é importante, antes de você praticar, você guardar no coração. Guardar no coração significa você amar aquele mandamento. Você entende o mandamento, você aprende o mandamento, você guarda no coração e agora você vai praticar. Por isso que Yeshua ensina tudo o que os escribas e fariseus disserem sentados na cadeira de Moshe. Ali eles estão ensinando a Torá, ensinando os profetas. Tudo que eles disserem para vocês para guardar, tishmeru, guardarão. E depois que guardarem, o que é que vocês têm que fazer? E muito importante, vá a sitem, e vocês pratiquem, guardem e pratiquem. Guardem no coração e pratiquem. Mas que maaseihem alta asu, mas conforme as práticas, as obras deles, alta asu, não praticarão, não farão, não procederão. Assar, praticar, não farão, não praticarão. Kihem, pois eles, omrim, dizem, ve'einam, e não ou sim praticam. Falam e não praticam. Agora preste bem atenção aqui. Para terminar com esse texto hoje. Primeira aula. Aulas bem reflexivas, com muitas palavras que vocês já viram, vocês praticarem, mas também com muito ensinamento. Prestem bem atenção, gente. Eu vou dizer para vocês aqui. Esse texto é um pouco mal compreendido. Eu quero sinalizar duas coisas para vocês prestarem atenção, para vocês não generalizarem. Primeiro, tudo o que eles disserem para vocês para guardar, guardarão. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Receba. Yeshua não está dizendo
que todos os escribas e todos os fariseus, tudo o que eles disserem para vocês guardarem, vocês devem guardar. Não é isso que realmente o texto está dizendo. A gente tem que se atentar. Yeshua está querendo falar sobre os escribas e fariseus que se sentam na cadeira de Moshe. Ou seja, são aqueles que estão preparados para ensinar o povo. E pessoas que estão preparadas para ensinar, que se sentam na cadeira de Moshe, elas não vão ensinar qualquer outra coisa que não seja a Escritura. Por quê? Porque eles vão pegar o rolo e vão ler a Paraxá. Vão ler o trecho da Torá da semana. Então eles não vão trazer Talmud, eles não vão trazer Guemará, eles não vão trazer... Até porque nessa época nem se tinha ainda compilado. Não se tinha. Isso é séculos mais tarde. Eles não vão trazer doutrinas humanas, não. Eles vão ler a Escritura, o Tanar. E era isso que Yeshua ensinava o tempo inteiro, não só sentado na cadeira de Moshe. Essa é a diferença do nosso mestre. Quando se sentava na cadeira de Moshe, eles só podiam ensinar sobre isso, sobre o Tanar. Especialmente sobre a porção da Torá. Não podiam chegar e falar, hoje eu vou ensinar a vocês o que eu aprendi de um mestre. Não. Eles pegavam o rolo da Torá, liam e explanavam sobre aquilo que eles acabaram de ler. Tudo de forma correta. Não se podia chegar lá e falar sobre coisas completamente diferentes daquilo que a Escritura ensina. Não, não, não. Agora, fora da Beit HaKnesset, fora da cadeira de Moshe, lá com os seus discípulos, aonde estiver, eles podiam ensinar o que eles queriam ensinar. Eles tinham liberdade para ensinar o que eles achavam melhor ensinar. Todo tipo de doutrina, todo tipo de mandamento humano, toda regra humana, toda halachá. Na cadeira de Moshe, a gente vai ver isso ao longo dos escritos nazarenos, por exemplo, em Atos 15, Yaakov, irmão de Yeshua, Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo, ele ensina que a cada Shabat, Moshe é lido nas sinagogas. Ele está falando exatamente isso, sobre a cadeira de Moshe, que se sentava para ler. Então, quem se sentava na cadeira de Moshe, seja escriba, seja fariseu, tudo que ele dissesse ali para guardar, você deveria guardar. Por quê? Porque ele está lendo Moshe, ele está lendo a Escritura Sagrada, o Tanar, a Torá. Então, alô? Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não existe erros na Escritura. Não há contradições. As palavras do Eterno na Torá, elas são maravilhosas. E todas devem ser guardadas. Então, muito importante isso, para você não ouvir Yeshua de cabeça para baixo. Ele não está dizendo que tudo o que os escribas e fariseus disserem, vocês devem guardar. Ele está dizendo aqueles escribas e fariseus que estiverem sentados na cadeira de Moshe. Primeiro ponto. Não generalizar que tudo que os escribas disserem, tudo que os fariseus disserem, a gente tem que guardar? Não. Estão sentados na cadeira de Moshe. Muitos ensinavam fora da cadeira de Moshe um mundo de porcaria, que é contrário à Escritura Sagrada, que não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, um parush que ensina, por exemplo, claro que isso é um pouco depois, não é durante o primeiro século, porque quase a totalidade dos perushim acreditavam no Kum Hametim, na ressurreição dos mortos.
e essa era a doutrina mais forte dos fariseus. É claro que muito tempo depois é que vai surgir a infame doutrina da transmigração da alma, que é popularmente chamada de reencarnação. Totalmente diferente do Kum Hametim, da Kum, levantar, Hametim, dos mortos. Mas o que eu estou dando só um exemplo. Vamos dizer que um Parush, algo impossível praticamente no primeiro século, começa a ensinar lá aos seus discípulos sobre reencarnação, ou transmigração da alma. Passar um ser, passar para outro ser depois passar para outro, ou passar para um rato, ou passar para barata, ou passar para um grilo, ou para um cachorro, dependendo do que ele fez naquela vida. Entendeu? Não é isso que Yeshua está dizendo. Esse é o primeiro ponto que eu quero. E para fechar, segundo ponto. Segundo ponto. Que vocês não devem nunca, jamais, nem o primeiro, nem o segundo, generalizar. Tem que entender bem o texto. Porque todo mundo generaliza. Não se deve generalizar nem o primeiro ponto, que tudo que os escribas e fariseus disserem vocês têm que guardar. Somente o que disserem sentados na cadeira de Moshe. Fora da cadeira dele, não. Tem que analisar direitinho se o que eles estão dizendo tem a ver com aquele que está sentado na cadeira com aquele que se senta na cadeira de Moshe. O incrível é que o nosso mestre Yeshua parecia que ele estava sentado na cadeira de Moshe o tempo inteiro, porque em todos os lugares que ele ia, ele ensinava Rak Tanakh, apenas o Tanakh, Bilvat Tanakh, e especialmente a Torá. Agora, o segundo ponto, vocês não podem generalizar, é que todos os escribas e fariseus ensinam e não fazem. Falam e não praticam. O que Yeshua está dizendo para os ouvintes, tanto das multidões do povo, como dos seus discípulos, é: não sejam como eles, escribas e fariseus, que, fica bem entendido, que falam e não fazem. Se o escriba senta na cadeira de Moshe ou não, e fala coisas maravilhosas, mas não pratica, não é um parush verdadeiro. E esse não deve ser seguido. Por isso Yeshua diz: mas, cuidado, guardem o que disserem sentados na cadeira de Moshe. Mas não sejam como aqueles que, mesmo que falem na cadeira de Moshe, falam e não fazem. Ele não está generalizando nem dizendo que todo escriba e todo fariseu é assim. Até porque ele é um parush, ele é um fariseu. Saduceu que ele não é, nem escriba, deixa claro. Muito menos um essênio. Alô, ó, em hipótese alguma. Mas ele está dizendo claramente: não sejam como aqueles que falam e não fazem. Isso significa que os hipócritas são aqueles que falam e não fazem. Ensinam e não praticam. Sejam escribas, sejam fariseus, sejam saduceus, sejam essênios, sejam qualquer classe, de qualquer povo, de qualquer religião, de qualquer cargo. Não só esses dois aqui, qualquer um, qualquer ser humano, tenha rótulo ou não. Se você fala e não faz, você é um hipócrita. Não significa que
todas as pessoas são hipócritas, que todos os fariseus são hipócritas, que todos os escribas são hipócritas. Alô, por favor. Não se pode generalizar nem a primeira parte do texto, nem a segunda parte. Entendam bem. Não se pode relacionar escriba e fariseu com a hipocrisia. A hipocrisia está presente em toda e qualquer classe do mundo, em toda e qualquer classe de qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer época. A hipocrisia sempre está presente. Você fala e não faz. Você ensina o outro a fazer e você mesmo não faz. Isso é hipocrisia. Yeshua fala, tenha cuidado com isso. Com aqueles que falam e não fazem. Bom? Um beijo para todos vocês. Se o Eterno assim permitir, na próxima semana nós continuaremos a partir do versículo 4. Passo 4. Aí a gente vai dar continuidade às explicações do nosso mestre maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Até semana que vem, pessoal. Shalom para todos vocês. E desejo a todos Laila Tov, uma boa noite. Baruch Hashem.